Veja, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Agradecidíssimo a Deus pela oportunidade de poder falar ao coração de vocês esses dois períodos, na esperança de poder revê-los numa próxima oportunidade. Abraçar aqui o nosso querido pastor presidente, oro para que Deus lhe dê vida longa, continue aprovando as obras das suas mãos aqui nesse lugar. Essa igreja é referência, principalmente no cunho missionário, no Brasil inteiro. Todo mundo conhece a história dessa igreja com seu envolvimento com relação a missões. Pastor, Deus te abençoe sua casa, a Séfora, sua mãe, que viemos juntos lá do aeroporto. Miguel, esse cara incrível, leve, pesado e leve ao mesmo tempo. Pastor Cícero, aqui o Marco Aurélio, que a gente passou o dia, esse jovem que também prega o evangelho, um dos pregadores aqui do nosso evento. Pastor Paulo, pastor Wellington Ramos, lá de Paulo Ramos, prazer te rever, essa figura simpática, Deus te abençoe. Pastor Francisco, você é amante de missões, parabéns pela obra. Uma das célebres frases de Monteiro Lobato é que quem escreve constrói um castelo, quem lê habita dentro dele. E tem uma outra célebre frase também do Monteiro Lobato que diz que quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal entende. Então, por favor, leia, porque ler faz bem. Eu vi o Gabriel pequenininho aqui, o pai dele fazia um monte de eventos lá na Bahia, eu morava em Salvador e eu sempre estava cooperando com ele, grandes eventos que ele fazia. Hoje já não está fazendo mais, né? Tá andando agora com o Gabriel, e ele é gago, só que quando ele canta ele perde a gaguez. Aí eu estava falando com ele: tu fala cantando então, que tu não gagueja. A mensagem que eu vou pregar, eu preciso que você preste muita atenção, porque eu devo passar aqui pelo menos 35 minutos para explicar esse texto que eu vou ler. Pastor, por que você escolheu essa mensagem? Não foi eu quem escolheu a mensagem, o Espírito Santo, ele plantou essa mensagem no meu coração para falar ao seu coração nessa noite. Então eu preciso que você não se mova, não ande, porque se você perder uma vírgula, você não vai entender a proposta de Deus para o seu coração na noite de hoje. Então nós vamos ler Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 11. Eu pediria à mídia, por favor, que você projetasse o texto na Almeida Revista e Corrigida, se possível. Essa King James eu gosto muito dela, de 1611, mas se você tiver a Almeida Revista e Corrigida, projeta ela para mim. Depois você vai voltar no versículo 11, onde li, e nós vamos precisar ler também um texto de Isaías capítulo 14, mas no momento de ler Isaías capítulo 14, eu peço a você para projetar. A Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, um versículo após o outro, por favor. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo. Quando eu estiver na última frase, você já pode mudar para o próximo versículo. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, é a minha tradução, cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas.
Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte santo de Deus, e te farei perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. E você, por favor, tome um assento dizendo amém. Volte ao versículo 11, por favor, por gentileza. Esse texto é um texto que a princípio desafia tanto leitores do Antigo Testamento quanto os mais modernos teólogos. E existem duas principais interpretações para este texto: a interpretação histórica, e essa passagem fala exclusivamente do rei de Tiro, e tem a interpretação angelológica, e isso porque esse texto é considerado um texto de dupla referência. Ezequiel, capítulo de número 28, é um texto considerado de dupla referência, porque ao mesmo tempo, quando o texto está falando de uma pessoa, está falando de outra. A pessoa física aqui no texto, no caso Etibaal II, que é o rei de Tiro, é o arquétipo de Lúcifer, Uriel ou Chamael, como se diz dentro da linguagem do Antigo Testamento. Só existe uma maneira de começarmos a falar sobre Deus, pois coisa alguma tem sido dita de tão significativa acerca de Deus, do que confessar que Ele, Deus, é o mistério tremendo. A verdade é que o homem, no seu estado atual de inteligência, não tem podido dizer muito acerca de Deus, senão em sentido antropomórfico, que é a forma de pensamento que atribui características humanas a Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1, versículo de número 27, diz que Deus criou o homem. Em Salmos 148, versículo de número 5, diz que Ele criou os céus. Em Isaías 42, versículo de número 5, diz que Deus, Ele criou todas as coisas, mandou, e logo todas as coisas foram criadas. Em Isaías 45, versículo 7, diz que Ele criou os ventos. Em Amós capítulo 4, versículo 13, diz que Ele formou a luz e criou as trevas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz que Ele criou tudo. E em Apocalipse 10, versículo 6, diz que Deus criou céu, terra e mar e tudo que neles há. Então, se Deus criou céu, terra e mar, então Deus criou tudo. Apocalipse 10, Apocalipse 4, versículo de número 11, diz que Ele criou tudo. E em Apocalipse 10, versículo de número 6, diz que Ele criou céu, terra e mar e tudo que neles há. Então Deus criou tudo. Se Deus criou tudo, como de fato Ele criou tudo, antes de Deus criar tudo, Deus estava onde e com quem Deus estava? Uma boa pergunta. A verdade é que Deus estava na eternidade passada, uma vez que Deus é sem princípio. Nessa época em que Deus está na eternidade passada, Ele vivia o tempo da pericorese, a dança da trindade. Essa é uma linguagem teológica que fala da interpenetração entre as três pessoas da trindade. E o nome pericorese também significa dança ao redor, enfatizando que as pessoas divinas, ou as três pessoas que compõem a divindade, elas se relacionavam plenamente, sem perder a sua identidade individual.
Se você perguntar, pastor, aonde estava Cristo? Cristo estava em Deus, porque Cristo é o mistério escondido que estava no seio do Pai. 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 16, palavras do próprio Jesus: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Colossenses capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Paulo fala sobre o mistério escondido, quando ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então Cristo estava como o verbo no seio do Pai. O Espírito Santo estava onde, pastor? Também dentro do Pai. Só que Deus, ele resolve criar. E a primeira coisa que Deus cria é o reino invisível, composto pelos seus anjos dentro das suas respectivas categorias. E se você perguntar, pastor, como que você afirma que primeiro Deus criou o mundo, o reino invisível? Se você ler Jó, capítulo 38, do verso 1 até o versículo de número 7, olha o que o texto diz: depois disto, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, Jó, como um homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Versículo 4: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Versículo 6: sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Lembre-se que estrelas aqui não são astros. Estrelas aqui é uma referência aos anjos de Deus. E quando Deus estabelecia os fundamentos da terra, as estrelas, que aqui são os anjos, aplaudiam a Deus pela sua criação. A criação de Deus está os anjos dentro de categorias. O livro que a gente mais lê a respeito dessas criaturas criadas por Deus está exatamente no livro do Apocalipse. No capítulo 4, verso 6, nós encontramos anjos na base do trono. São os 4 querubins, que eu chamo de coatitas celestial, porque são os anjos que voam levando o trono de Deus. O trono de Deus não é um trono imóvel, ele é móvel. Se você ler Isaías ou Salmos de número 18, você vai ver que esses anjos, eles voam com o trono de Deus. No capítulo 5, verso 11, tem anjos em redor do trono. No capítulo 8, verso 2, tem anjos com trombeta.
esses querubins que são de alta patente espiritual, eles habitam próximos a Deus. Então Etibaal 2, ele nunca foi um querubim que habitou próximo de Deus. E escuta isso aqui, olha o que o texto diz: ele era ungido para proteger. A unção aqui tem uma referência significativa, porque denota um grau elevado de autoridade espiritual. E Etibaal 2 nunca habitou próximo a Deus, nunca foi um querubim e nunca foi ungido. E o texto diz que no Monte Santo de Deus ele estava. É uma referência ao Éden ou ao templo celestial, o que reforça a ideia de que essa figura foi criada para ocupar uma posição de prestígio, mas acabou caindo por causa de seu orgulho. O próximo versículo diz que ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade nele. E o próximo versículo diz que na multiplicação do seu comércio, repete após mim, comércio. Essa palavra comércio é uma palavra hebraica chamada rekugen, que significa tráfico de influência. O primeiro traficante que houve foi Lúcifer. Não pense que o céu é um lugar desorganizado, em que os anjos fazem aquilo que quer. É um reino hierarquicamente muito bem organizado. E quem comandava essa parte da música, do louvor, talvez indo ao Monte Santo de Deus, no pátio da adoração, era Lúcifer, porque havia como há os santuários dentro dessa cidade, a cidade que o próprio Deus construiu. Mas ele, olhando para si e vendo a sua capacidade, a sua patente, uma vez que ele assumia um sacerdócio, ele começou a traficar influências no céu. E a influência que ele passou a traficar no céu foi juntamente com os anjos, com um projeto de rebelião, para rebelar-se contra Deus e ser maior do que Deus e comandar os anjos de Deus. Isaías no capítulo 14, versículo de número 16, Isaías 14, versículo de número 11, 12 e 13, melhor dizendo, é o texto que revela esse projeto de poder. Lembre-se que Ezequiel capítulo 28 é um texto de dupla referência, que ao mesmo tempo que está falando de Etibaal 2, está falando de Lúcifer. Isaías capítulo 14 é uma profecia de Isaías contra Nabucodonosor, rei de Babilônia, um rei que vai viver 200 anos na sua frente. Mas vocês sabem que Nabucodonosor tornou-se prepotente, orgulhoso, ele passou a ser altivo. Lembra quando ele disse: eu construí Babilônia com a força do meu braço? Então Nabucodonosor passou também a ser um arquétipo deste ser celestial, altivo, prepotente, arrogante, que desenvolveu um plano de poder para tirar Deus do trono. E veja o que diz o versículo 11, 12 e 13: já foi derribada no inferno a tua soberba. Olha mais uma vez os instrumentos de música com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Daqui translitera-se o nome Lúcifer, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. É claro que quem debilitava as nações era Nabucodonosor, que venceu os egípcios, venceu os assírios, venceu Nabucodonosor, venceu Judá, o reino do sul. Mas ao mesmo tempo que está falando de Nabucodonosor, está falando de Lúcifer. Versículo 13, olha: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Próximo versículo: da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem me ouve, por favor, diz assim: serei semelhante ao Altíssimo. Só para você não esquecer, repete. Aqui está o projeto de poder de Lúcifer. Número 1, eu subirei ao céu, eu tirarei o lugar de Deus. Número 2, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. As estrelas aqui é uma referência aos anjos. Eu subirei acima das nuvens. Ele está dizendo que estaria acima da glória de Deus. E número 4, ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Esse projeto de poder de Lúcifer, quando ele se organiza, uma terça parte, conforme Apocalipse capítulo 12 diz, uma terça parte dos anjos se aliou a ele com esse projeto de poder. E quando ele vai para o pátio da adoração, entre as pedras afogueadas, Ezequiel capítulo de número 28 diz que saiu fogo de Deus, saiu fogo do seu trono, que consumiu a sua beleza, a sua perfeição. E o que Deus fez?
o expulsou do seu Monte Santo, do Éden, do Jardim das Delícias. E aí surge uma pergunta para os curiosos: Deus expulsou Lúcifer com uma terça parte dos anjos, e para onde ele foi? Ele não foi para o inferno, como falam alguns pregadores pentecostais. Eu já vi muitos pregadores pedir à multidão, dizer: grita bem alto, escuta aí no inferno, Satanás. E a igreja: escuta no inferno. Satanás nunca morou no inferno. Ele comandou o mundo dos mortos, o chamado Hades, até a morte de Jesus, quando Jesus desceu lá e venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou. Ele sempre habitou nas regiões celestiais. Repete após mim: regiões celestiais. O reino dele é um reino hierárquico. Os anjos de alta patente, ele dividiu em principados, em potestades, em governos, em hostes e epítetos. Os principados são demônios de alta patente, trabalham principalmente dentro da área sociopolítica internacional. As potestades são os demônios que trabalham no país. Os governos são os demônios que trabalham no estado. As hostes são os demônios de baixo instinto, que trabalham no local, naquela esquina, no ponto de droga, de prostituição, naquele bar. E os epítetos são demônios de patente que comandam jurisdição. Então o reino de Satanás é um reino hierarquicamente muito bem organizado. Pastor, mas ele se estabeleceu nas regiões celestiais e ele mora lá até hoje, habita lá até hoje. Ele não foi para dentro das águas, como dizem alguns teólogos, e o Espírito Santo pairou para prendê-lo dentro das águas. Número 2, na sua queda ele não destruiu a terra e nem tampouco os dinossauros, porque quando Deus expulsou da sua santa morada, conforme a Bíblia, ainda Deus não havia estabelecido a terra. Deus ainda não estava criando aquilo que vive na terra. Mas em Gênesis capítulo de número 1, pastor, quem me entende por favor diz amém. Gênesis 1, está escrito no versículo 1, e eu pediria à mídia que colocasse Gênesis 1, versículo 1. Quero que vocês entendam isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Repete após mim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aqui no Bereshit bara Elohim et Hashamayim, esse princípio aqui é um princípio inimaginável, é incontável. Você pode somar mais, elevar a terceira potência, mas esse tempo aqui no princípio é um tempo inimaginável. E nesse tempo inimaginável, incontável, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, só que quando Deus criou a terra, Deus escondeu a terra. Repete após mim para você não esquecer: Deus escondeu a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra, mas Deus pegou a terra e escondeu a terra. Perguntem por quê? Porque tudo isso aqui era água. Repete após mim: tudo isso aqui era água. Quando Deus expulsa Lúcifer, tudo isso aqui que você vê era água. Olha Gênesis capítulo 1, versículo de número 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Lúcifer se estabelece nas regiões celestiais, com uma terça parte dos anjos que o seguiu. Tudo isso aqui era água. Mas num certo dia, que não havia dia, só usando uma linguagem física para a gente descrever esse tempo, num belo momento, quem aparece dentro de questões desordenadas para preparar o ambiente da criação é o Espírito Santo, e é o versículo 2 que fala isso. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o texto aqui é ver Ruach Elohim merahefet. Esse verbo merahefet é um verbo que só pode ser atribuído, por exemplo, a aves que põem ovos, e a ave choca os ovos para nascer os filhotes. Aí você deve estar perguntando: pastor, o Espírito Santo é uma ave? Não, o Espírito Santo é uma incubadora. Ele vem como primeiro missionário, e ele se estabelece dentro dessas questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. E o Espírito Santo, ele não está parado, ele está se movendo, porque ele é o Espírito que se move. Eu acho que é por isso que os crentes marcham na igreja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito é espírito de
desenvolvimento. E aí está uma pergunta na sua mente: afinal de contas, Deus escondeu a terra aonde? Deus, ele criou a terra e ele pegou e escondeu a terra dentro das águas. Repete após mim: Deus escondeu a terra dentro das águas. E agora o Espírito Santo está pairado dentro dessas questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. Aí você sabe quem é que aparece de forma repentina? Quem aparece de forma repentina é o próprio Deus. Versículo de número 3. E quando Deus aparece gritando. Eu vou falar outra vez e não é que você não entendeu, é só para grifar na sua mente. Quando Deus aparece gritando. E ele aparece gritando, dizendo: haja luz! E a luz emana dele. A luz aqui é a netarmide, a luz perpétua que nunca se apagará. E Deus começa a partir daqui o processo da criação. Versículo 4, próximo versículo por favor. Tenham paciência que a gente chega lá. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Próximo versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Próximo versículo: e foi a tarde e a manhã, o dia seguinte. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Deus começa a separar águas de águas, prestem atenção. E haja separação, próximo versículo, entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Próximo versículo: e assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã. Próximo versículo: o dia segundo. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas. Eu queria que os jovens lessem esse versículo comigo. 1, 2, 3, leiamos. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Não, peraí. Apareça o quê? Eu disse a você lá no início que Deus criou a terra e fez o que com a terra? Escondeu a terra dentro das águas. No versículo de número 9, Deus manda as águas se separarem e apareça a porção seca. E assim foi. Próximo versículo 10, olha o que Deus diz: e chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. A terra ela fica suspensa no ar. Só que Deus ele não trabalha com nada parado. Deus não trabalha com parasitas. Deus ele trabalha com seres vivos. E olha o que Deus faz: chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E o versículo 11, Deus ordena que a terra produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. É aqui que começa o processo de rotação da terra, porque quando Deus ordena que a terra produza, a terra precisa se movimentar para criar aquilo que Deus está ordenando. Ei, escuta isso aqui: as árvores não foram criadas grandes, é dentro de um processo natural do desenvolvimento. Deus ele disse: produza a terra, e a terra produziu erva verde. E à medida que o tempo foi passando, essa criação ela foi se desenvolvendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive num tempo de imediatismo. Nós gostamos das coisas do nosso tempo, dentro da nossa hora. E o reino de Deus não é como um fast food, não é como o Burger King ou o McDonald's, que você para o seu carro no drive e você pede um sanduíche, enquanto você dirige, você vai comendo. O reino de Deus é pautado por princípio. E como disse Dwight Mahmood, o sapateiro analfabeto, célebre ganhador de almas, ele disse: uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Quer um conselho pastoral para a sua vida? Não pule etapas. Posso fazer um pedido? Levante uma das mãos, por favor. Aponte o dedo para alguém, para o jovem do seu lado, diga: não pule etapas. Espere o tempo de Deus. Próximo versículo, versículo de número 12. Vai prestando atenção. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Próximo versículo: e viu Deus que era bom. Deus é o crítico da sua própria obra.
ele criava e ele mesmo dava a nota. E foi à tarde, amanhã, no dia terceiro, próximo versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Aqui Deus cria, próximo versículo, por favor. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, próximo. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. Repete após mim: fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua. E Deus, ele fez as estrelas. Eu preciso ressaltar algo para vocês aqui. A lua é a boia da terra. Repete após mim: a lua é a boia da terra. A lua é a diaconisa de Deus. Para se plantar, se olha para a lua, tá? Isso aqui não é superstição, isso aqui é bíblico. Se planta com a posição da lua, se colhe, se corta cabelo por causa da lua. A lua, ela oxigena os rios e os mares. Se a lua, ela subir demais, a terra, ela vive uma escassez, uma seca, que todo mundo morre. E se a lua baixar demais, a terra, ela inunda de água, porque um dilúvio é derramado sobre a terra, caso a lua, ela abaixe. Você sabe quem é que representa a lua? A lua é uma representação da igreja. A igreja, na igreja não tem estrelas, põe isso na sua cabeça. Nunca se fabricou tantos ídolos como o cristianismo dos nossos dias. Eu vou repetir: nunca se produziu tantos ídolos como o cristianismo do nosso tempo. Tem crente que briga com outro em evento porque o cantor famoso não tirou a selfie com ele. Isso é um absurdo. E outra, nós, a igreja, somos culpados por dar certos confortos e aceitar as exigências de certas pessoas que são estrelas dentro da igreja. A igreja não tem estrela. Estrela tem luz própria. Lua não tem luz própria. A lua, ela foi ordenada por Deus para alumiar no período da noite, no período das trevas. E outra, ela não tem luz própria. Ela precisa da luz do sol para que possa refletir esse brilho do sol na terra durante a noite. Isso aqui é a igreja. A igreja não tem luz própria. A igreja precisa da luz de Cristo para que possa projetar essa luz sobre a terra. E outra, deixa eu falar algo para você. A corrupção no Brasil, generalizada em todas as esferas da sociedade, é porque a igreja institucional, a igreja politicamente organizada na sociedade, ela se afastou de Jesus. E todas as vezes que a lua vai para cima, a terra tem seca. Mas se a lua baixar, se a igreja buscar a Deus em oração, em jejum, um avivamento toma conta da nação. A corrupção desaparece. As facções criminosas desaparecem, porque a igreja na presença de Deus faz com que as portas do inferno não prevaleçam, porque quando a igreja chega, o inferno não fica de pé. Pega na mão de alguém, por favor, diz para essa pessoa: você é como a lua, precisa alumiar durante a noite. Próximo versículo 17, nós estamos na introdução e eu estou correndo, vamos lá, 17, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Próximo versículo, 18, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. 19, e foi à tarde, amanhã, o dia quarto, e disse Deus: produzas as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. 21, e Deus criou as grandes baleias, mamíferos que o próprio Deus deu nome, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. 22, e Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. 23, e foi à tarde, amanhã, no dia quinto, preste atenção, e disse Deus:
produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra. Já que eu estou falando para um público jovem, eu preciso te explicar isso aqui. Aqui está a criação daquilo que a gente conhece como dinossauros, as bestas feras. Essa palavra dinossauro, que é terrível réptil, existe cientificamente de 300 anos para cá. Então essa ideia de Lilith, elo perdido, é um besterol da teologia liberal, que muitos crentes acreditam que Adão teve uma outra mulher por nome Lilith. Isso é um besterol, a teologia liberal, você precisa eliminar esse tipo de besterol da sua vida. Aí você deve estar dizendo assim: pastor, mas quando se faz o teste do carbono do C14, tem que ter paciência para entender o que eu estou pregando hoje. Para você entender, eu aprendi na escola que esses seres viveram há 3 milhões de anos atrás. Eu vou explicar isso aqui só de uma vez e por favor entenda. Esses seres aqui não existem existiram 3 milhões de anos atrás. Esses seres foram criados no 5º dia da criação. Nós o conhecemos como dinossauros, mas eles são as bestas feras da terra. Mas pastor, a ciência, a arqueologia, ela diz que eles existiram há 3 milhões de anos atrás, porque eles fazem o teste do C14, o teste do carbono, não é isso? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês: tudo que existe na água, Deus usou o que como matéria-prima para criá-los? Deus usou a água. Ele disse: produza as águas. Estou certo ou estou errado? Produza as águas. E tudo que vive na água, Deus usou como matéria-prima para criá-los a própria água. E com relação à terra, tudo que vive na terra, Deus disse o quê? Produza a terra. Vamos lá, gente, me ajuda. Produza a terra. Ou seja, a matéria-prima que Deus usou para criar o que vive na terra é a própria terra. E esses terríveis répteis aqui, chamados de bestas feras, que nós conhecemos como dinossauro, qual é a matéria-prima que Deus usou para criá-los? A própria terra. Aí eu pergunto para vocês, porque eu estou falando para um grupo inteligente. Os maranhenses são inteligentes. Pergunto para vocês: quando foi que Deus criou a terra? Deus criou a terra num tempo inimaginável. Se estes seres não existem no nosso tempo, e a arqueologia faz o teste do C14, o teste do carbono, eles dizem que isso viveu há 3 milhões de anos atrás, há 5 milhões de anos atrás, mas isso não é verdade. Aí você deve estar perguntando: pastor, e quando foi que os dinossauros viveram? E como que eles conviviam com Adão? Deixa eu falar uma coisa para vocês: todos os seres eram herbívoros, o homem era herbívoro. Ah, mas está escrito isso na Bíblia? Claro. Põe para mim, mídia, 1 de Gênesis, versículo de número 29 e versículo de número 30. Hoje tem teologia própria, tem antropologia, tem tudo aqui para a gente aprender sobre essa palavra. Olha o que diz o versículo 29 do capítulo 1. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para o quê? Para mantimento. Versículo 30, agora veja o que Deus fala para os animais: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Os seres eram herbívoros. Ah, pastor, mas quando o homem pecou, a natureza sofreu com o pecado do homem. Não só a terra, mas também os peixes do mar, os répteis, as aves. Quando foi que Deus dizimou então essas bestas feras que conhecemos como dinossauro? É lá em Gênesis capítulo 6, por ocasião do dilúvio. E como é que eu sei disso? Em Gênesis 6, eu pediria à mídia, por gentileza, coloque o versículo de número 20 do capítulo de número 6. Quando Deus pede a Noé para que Noé construa aquela arca,
Não fique pensando que quando Deus ordenou que Ele colocasse os animais, as aves, os répteis dentro da arca, não pensem que Noé foi atrás das aves, caçar aves para colocá-las dentro da arca. Também ele não foi caçar répteis para colocá-los dentro da arca. E também Noé não foi caçar os animais para colocá-los dentro da arca. Porque Deus disse a Noé: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada virão a ti. Então as aves apareceram lá, um casal de águia. Noé: eu vim para entrar na arca. Casal de cobra, cascavel, coral. Todas as espécies de répteis, de aves, de animais apareceram, porque Deus ordenou. Aqui no texto não tem as bestas feras, por isso que elas foram dizimadas no período do dilúvio. E se alguém aqui ainda estuda e diz assim: na minha escola eu aprendi que existe a evolução das espécies, aquela teoria de Darwin. Não existe teoria, não existe evolução. Porque se houve evolução, por que os seres não evoluem mais? E deixa eu mostrar um texto para vocês bíblico, para quando alguém apresentar qualquer uma ideia dessa, você refutá-lo pela Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 38, mídia, coloca para você refutar. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito do corpo das aves, dos animais, dos répteis. 15 de 1 Coríntios, versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Próximo versículo: nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. Então, ave é ave, peixe é peixe, réptil é réptil, animal é animal, e nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Não existe evolução. Volta lá em Gênesis 1, já estou quase lá. Gênesis 1, versículo de número 25. Gênesis 1, 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Próximo versículo 26. E disse Deus, escuta aqui, ei, a minha mão direita. Agora aqui é diferente, porque todos os versículos que lemos, os 25 versículos que lemos, você percebe que Deus ordena, haja, produza. Sempre Deus dá uma ordem para a terra, para as águas produzirem. Só que quando chega no versículo 26, Deus ele precisa descer e tocar na terra. Olha para minha mão direita, por favor. Eu sei que você já deve ter visto pregadores pedir alguém para se deitar no altar da igreja, para fazer uma analogia da criação de Deus com relação ao homem. Porque Deus ele primeiro fez um boneco de barro. E normalmente quando a gente vê esse tipo de analogia, essa analogia é que o boneco está deitado. E eu vou falar uma coisa para vocês: Deus não fez o homem deitado. Deus ele criou o homem de pé. Quando Deus ele desce para criar o homem, Deus ele não cria um boneco deitado, Deus cria um boneco em pé, porque o projeto de Deus é que o homem esteja de pé. As tábuas do tabernáculo ficavam de pé, e Deus ele não cria um boneco aleatório. Sabe o que é que Deus cria? Ele primeiro cria a coluna vertebral do boneco, porque Deus ele não trabalha sem estrutura. Você sabe por que esse prédio aqui está de pé? Esse prédio aqui está de pé porque existem colunas, e algumas são visíveis por causa da galeria, mas a estrutura principal desse prédio estão nas colunas que estão internas dentro dessa parede. Lembra de Ezequiel capítulo 37? Primeiro tem um ruído, depois um reboliço, depois osso no osso, depois nervo, depois carne, depois pele e depois espírito. É um processo de construção quando Deus não pula etapa. Por que ele primeiro constrói essa coluna vertebral? Porque é isso que dá a sustentação e o equilíbrio do nosso corpo. O diabo que está nas regiões celestiais, ele não está entendendo absolutamente nada que Deus está criando, porque Deus está criando algo com as suas próprias mãos, e de
indiferentemente daquilo que Ele criou, ordenando com a sua palavra. E Ele está dizendo: façamos o homem. Deus aqui dá um grito que ecoa nas regiões celestiais por toda a eternidade, porque Deus está criando algo com as suas mãos que é semelhante a Ele. E olha o que o texto diz no versículo 26: disse Deus: façamos o homem. Eu vou ver se vocês agora estão prestando atenção naquilo que eu estou pregando. E disse Deus: façamos o homem. O homem, façamos o homem. A Trindade está presente na criação do homem. Tudo antes Deus disse: haja, produza. Mas aqui Deus diz bem alto: façamos o homem. Eu vou ficar repetindo isso aqui: façamos o homem. Façamos o homem. Eu vou ver se você está lembrando do que eu disse lá de Isaías capítulo 14: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou repetir o texto, tá? E não é porque eu quero mostrar conhecimento para você, é só para grifar na sua mente e para lembrar daquilo que eu pedi para que você repetisse. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você não lembra do que eu disse em Isaías 14? Que um dos projetos de Satanás, o seu quarto projeto, era ser semelhante a Deus. Aí Deus disse assim, ó: nanani, nanão. E Deus, Ele forma o homem do pó da terra. E Ele está dizendo assim para Satanás: aquilo que você gostaria de ser, eu não permiti, mas eu vou fazer do pó da terra. Alguém entendeu o que eu falei aqui, o que o texto está dizendo? Você pode levantar uma das mãos, aponta o dedo pelo menos para 10 pessoas, diz assim, ó: você se parece com Deus. Fala para alguém: você se parece com Deus. Aquilo que o diabo queria ser, Deus disse: não, mas pegou você do pó da terra e eu me disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Escuta isso aqui, ó: o diabo não tem medo de você por causa da sua cor, da sua altura, do seu status, da sua posição social. O diabo odeia você porque você é a imagem e a semelhança do próprio Deus, por isso ele te odeia. Como assim que eu sou a cara de Deus, pastor? Sim, você é a cara de Deus. Você se parece com Deus. Deus, Ele se ajusta à sua forma. Aqui Ele veste 44 e o sapato é 42. Tem 1,85 de altura. Ele se ajusta à sua forma. O homem agora é criado e uma ira repousa no ser, dentro das regiões celestiais, porque além de Deus criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus faz algo extraordinário que deixa Lúcifer, que agora não é mais Lúcifer, muito irado. Pastor, o que é que Deus faz? Deus, Ele pega o Éden, o jardim das delícias inefáveis, e Ele traz o Éden para cá. Por que Deus traz o Éden para cá? Eu vou te explicar por quê. Porque a árvore da vida estava no Éden, a árvore da ciência do bem e do mal. A Bíblia tem 3 proposições no livro de Gênesis e 3 em Apocalipse, falando sobre a árvore da vida. Se você observar, a árvore da vida hoje não está mais na terra, ela está no céu. E a Bíblia diz que quem vencer comerá desse fruto. Mas na época de Adão, essa árvore estava neste jardim. É Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 8. Deus, Ele traz o Éden, o jardim das delícias inefáveis, para a terra, para que o homem habite dentro desse jardim. Eu pediria à mídia que colocasse Gênesis 2, versículo de número 8, que você vai ver o que é que Deus está fazendo aqui pelo homem. Olha o que o texto diz: e plantou o Senhor Deus um jardim não é jardim do Éden. Deus plantou um jardim no Éden, porque o Éden não é daqui, mas Deus pegou o Éden e trouxe com a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal,
E Deus, ele plantou um jardim no Éden. Porque além do homem ser espiritual, ele é físico. Então dentro desse Éden, havia um jardim plantado nele, que eram plantas que Adão se alimentava. É exatamente desse jardim, que manava, brotava o rio da água da vida. Do rio da água da vida. Esse rio da água da vida, ele brotava deste Éden, e ele se transformava em 4 braços, e ele saía para o mundo físico, para o mundo natural. Exatamente toda a viração do dia, no crepúsculo, quando o sol se punha, Deus ia para passar a noite com Adão. A noite representa dificuldades, as intempéries, as dificuldades que enfrentamos. Mas lembrem-se, nunca passamos a noite das adversidades, das pelejas, das lutas sozinhos, porque Deus sempre está conosco nos momentos de trevas. E Deus aparecia na virada do dia. Deus passava a noite com Adão. Escutem isso aqui, ó. Quando Deus chegava, Deus não falava nada com Adão. Adão sentia que Deus havia chegado. O pai está on. Quando era a viração do dia, que Deus aparecia, a presença de Deus, ela inundava o jardim, e Adão passava a viver aquela noite com o pai, num tempo de comunhão assim, de intimidade entre pai e filho. E aquilo perturbava o ser que estava nas regiões celestiais. E sabe o que é que Deus faz? Adão passa o dia inteiro sozinho. Eu vou fazer alguém para estar com ele. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus mata Adão. Pastor, isso aqui é heresia. Tá bom, então entenda que Deus anestesiou. Pergunto para vocês, quem é o último Adão da Bíblia? É Cristo, está lá em 1 Coríntios 15. Cristo, ele morreu para que a igreja nascesse dele. Lembra quando Cristo está na cruz do Calvário, que ele morre? 2 coisas, 2 elementos saíram do lado de Adão: água e sangue, que são 2 elementos que saem de uma parturiente quando está parindo. Então aquilo é a prova física do nascimento da igreja na cruz do Calvário. Aí sabe o que é que Deus faz com Adão? Adão, ele morre. Pastor, ele anestesiou. Olha, quando Deus criou o homem num dia, mas para criar a mulher demorou 3 dias, porque Adão fica anestesiado, como você queira, 3 dias e 3 noites, assim como Cristo ficou 3 dias e 3 noites do morto. E quando Deus anestesia Adão, como você queira a sua linguagem, quando Deus anestesia Adão, Deus pega da célula tronco da costela e cria a mulher para ser a adjutora de Adão. Você sabe quem é o forte da sua casa? Não é o seu marido, não é o seu pai, é a sua mãe, é a sua esposa. Ninguém aqui que é homem, por mais que puxe 100 de supino reto na academia, você aguentaria menstruar uma vez por mês, ou carregar um filho no bucho durante 9 meses. Uma dor de cabeça já derruba qualquer macho que está aqui. A mulher não, a mulher é extraordinária. Eu vou gritar aqui. O cara fortão, malhadão. Não, você não é nada. A sua mulher que é terrível. A mulher está com dor de cabeça, está com enjoo, tem um filho agarrado na barra da saia, tem outro no bucho, ela está enjoada, mas ela lava a casa, faz comida, vai no shopping, dirige, briga com o marido, briga com o filho, arruma menino, manda para a escola. A mulher é tremenda. E Deus pegou e disse: não é bom que você esteja só, eu vou fazer uma mulher para ficar com você do seu lado.
Cadê as mulheres dessa igreja? As mulheres, as moças, dá um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. Pega na mão de alguém que está ao seu lado aí, pega na mão de alguém, diga: você é a cara de Deus. Fala para alguém: você é a cara de Deus. Você se parece com Deus. Você é filho de Deus. Precisa ter paciência para ouvir esse tipo de coisa. As mulheres, alguém sente que ele está aqui, porque a pior coisa é quando ele está num lugar que a gente não sente ele. Abra um pouco o sorriso, melhora essa cara. Você se parece com Deus. Você se parece com Deus. Você é a semelhança de Deus. Por isso que já pensou? Adão, Eva, diálogo. Pensa em algo extraordinário, num jardim de delícias, em que Deus, toda a viração do dia, passava com eles, sabe? Mas a proposta do diabo era arrancá-los daquele lugar de comunhão. E o diabo começa a desenvolver um projeto, fazendo uma exegese daquilo que Deus havia dito para Adão e Eva, deturpando o texto bíblico, falando para Eva comer daquele fruto, porque no dia que ela comesse, despertaria, ela veria algo que ela não tinha visto. A proposta de Satanás: ei, jovens, o mundo é sedutor, e Satanás está fazendo cafuné no mundo. Cuida para você não perder o jardim das delícias que Deus colocou você dentro, porque aos poucos ele vai minando a sua mente, vai minando sua personalidade. Você vai achando aquilo que é anormal de normal. Você acaba chamando o certo de errado, trevas de luz. E ninguém brinca com amontoado de carvões para sair com as vestes limpas. Nós não temos como conviver com Deus e correr com o diabo. Não podemos ser da igreja e ser das trevas ao mesmo tempo. Então precisa ter cuidado para você não perder o jardim que Deus colocou você dentro. E sabe, os elogios, as propostas que sempre acontecem para que mine, para que possa minar a sua mente, a sua personalidade. E na verdade a intenção de Satanás é lhe tirar da presença de Deus, porque isso Satanás fez com Eva. Qual é a sua função, pastor? A sua função, olha as características da mulher, são características sexuais secundárias. É a coluna do lar, a mulher é a coroa do marido, é a felicidade do lar, é a prosperidade do lar. Qual é o papel da mulher com relação ao homem? Honrar. Qual é o papel do homem? Proteger, procriar e prover. A função do homem é proteger. Enquanto a mulher é a coluna, o homem é o telhado da casa. É o homem que protege. Eu sou casado com uma mulher muito bonita, e esses dias um endemoniado foi lá e mandou uma mensagem no Instagram da minha esposa: você é muito linda. Aí eu fui lá, mandei a faca, aquele emojizinho do Satanás, o caixão e o buraco. Aí ele disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu mandei um áudio: eu vou comer seu coração com farinha. Aí você diz assim: mas você é pastor. Eu não me chamo pastor Denilson Lima, eu me chamo Denilson Lima. Eu sou homem antes de eu ser pastor. Então quem protege a minha casa sou eu. E está precisando de macho assim hoje, tá? Porque os meninos estão muito Nutella hoje. O que é que você faz? Eu sou influencer. Não case com influencer. Manda trabalhar, se formar. Gostaram dessa? Levanta a mão para dar um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. Não, dá um grito de... Levanta a mão aí, levanta a mão. Bate na mão de alguém, mas bate com força para ficar vermelho. Diga: você é a semelhança do Pai. Não perde o jardim, por favor.
Cadê a Letícia? A mulher do... Faz favor, Letícia. Terminando, presidente. Terminando. Me dá um microfone para Letícia, a esposa do Marco Aurélio. Canta, o meu orgulho me tirou do jardim. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tem, em troca do amor eu falharia. O amor não se ganha, nem se merece. O amor de graça o recebe. Diga pra ele: eu quero conhecer Jesus.
lá em cima da galeria. Eu pediria, por favor, você poderia olhar na direita, na esquerda e ver se tem alguém com a mão abaixada. Talvez esteja afastado da igreja, ou essa pessoa nunca foi crente antes. Tem alguém próximo a você? Acena assim. Tem alguém próximo a você? Tem alguém? Se tiver, por favor, acena assim para mim. À esquerda, ali tem uma pessoa. A mocinha que você, atrás de você, atrás de você. Quem acenou com a mão esquerda? Tá vindo ali? Se achando nele. Traz essa pessoa. Achando nele. Jesus. E ser achado nele. Tem mais alguém, por favor, vem. Traz esta pessoa aqui. Nós vamos orar agora. Alguém sente a presença do Espírito Santo? Alguém sente a presença de Deus na galeria? Fale alguma coisa que glorifica o nome de Jesus. Fale alguma coisa que possa bendizê-lo, exaltá-lo, magnificá-lo. Pastor, mas Eva pecou. E o que aconteceu? A verdade é que Eva, ela come do fruto que Deus havia dito para que ela não comesse. Mas até aí tudo bem. A problemática está quando Adão come, porque sobre Adão estava a responsabilidade. Adão é o roche, é o cabeça. Então quando ele come, eles descobrem que eles estavam nus. Eles começam a entender a respeito daquilo que é ruim, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. E Deus, ele vem e ele dá uma sentença para a serpente, a Hanachash, porque tudo indica que a serpente tinha patas. Por isso Deus diz: você vai se rastejar sobre a terra. Deus olha para a mulher e diz: com dor você vai conceber, você vai ter filhos. Mas vocês prestaram atenção que quando vai Adão, Deus não amaldiçoou Adão. Deus diz assim: ó, maldita será a terra por sua causa. Quem ouve o que eu estou falando, diga amém. É por isso que Amós capítulo 4, Oséias capítulo 4 fala que houve uma alteração dentro do processo da natureza. Os peixes do mar sofrem, os répteis, os animais e as aves sofrem por causa da sentença que Deus deu ao homem. Mas escutem isso: o projeto de Deus era resgatar o homem. Resgatar o homem. Sabe o que Deus faz? João 3,16 define o projeto de Deus, o amor de Deus indizível, inexpressável, imedível, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria em alto e bom som que vocês lessem o texto comigo, o texto de ouro de toda a Bíblia. 1, 2, 3, em alto e bom som, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o projeto de Deus. Olha para minha mão esquerda, que eu estou terminando. Um dia, quando Jesus está entre nós, um certo homem muito sábio por nome de Nicodemos foi ter com ele. É João capítulo 3 que fala a respeito disso. E quando chegou lá, Nicodemos elogiou muito Jesus a respeito dos milagres que ele fazia. Nicodemos chega a dizer: está vindo mais uma pessoa aqui aos pés de Jesus. Se eu fosse você, eu gritava aleluia nessa noite. Sabe o que é que Nicodemos faz? Nicodemos, ele elogia Jesus. Ele diz: ó, se Deus não fosse contigo, você não operaria esse tipo de milagre. Jesus, ele não inflou seu ego. Ele não inflou seu ego. Ele não se achou Deus diante de Nicodemos. Pelo contrário, olha para minha mão esquerda. Sabe o que é que Nicodemos ouve de Jesus?
Jesus disse assim, mais baixinho por favor. Jesus disse, é necessário que você nasça de novo. Eu queria que você repetisse após mim. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Bem alto todo mundo, tem muito jovem aqui. É uma mensagem inteligente, não é porque eu estou pregando, mas que é para você entender o processo que se desenvolve dentro do mundo espiritual, um mundo transcendental, metafísico. Repete após mim, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Não é só nascer de novo, porque a princípio Nicodemos entendeu que era necessário ele voltar ao ventre da mãe dele e nascer outra vez. Aí Jesus explica, não, Nicodemos, eu não quero que você entre no ventre da sua mãe e nasça outra vez. Você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Olha para minha mão direita, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Adão tinha DNA, sim ou não? De quem era o DNA de Adão? Era de Deus, perfeitamente. Adão teve filhos, sim ou não? De quem era o DNA dos filhos de Adão? De Adão. Você tem DNA, sim ou não? De quem é o seu DNA? O DNA do seu pai. Eu não estou falando do DNA do mitocôndrias, que é o DNA da mulher. Eu estou falando do DNA do núcleo, que é o DNA do homem. Eu tenho DNA. O DNA do meu pai, seu Manuel da Silva Neto, lá da cidade de Ipirá, a 200 quilômetros de Salvador, capital da Bahia. Olha para minha mão direita, por favor. Escuta isso aqui. Eu, quando nasci na fazenda. O lugar que eu nasci chama-se Fazenda Aliança. Minha mãe me levou para o cartório lá da cidade de Ipirá para que me registrasse. Uma certa época, quando eu já estava adulto, eu precisei da minha certidão de nascimento. E sabe o que fez? Eu tive que ligar para minha mãe e pedir a minha mãe que fosse lá no cartório de Ipirá, a cidade que eu nasci, para que ela pudesse emitir uma segunda via da minha certidão de nascimento, porque eu fui registrado lá no cartório de Ipirá. Eu vou fazer uma pergunta para você. Onde você nasceu? Nasceu aqui em... Como é o nome da cidade? Lago da Pedra. Lago da Pedra. A senhora nasceu em Lago da Pedra? O senhor nasceu aqui? O senhor nasceu onde, pastor? São João da Mata. São João da Mata. Então significa que o senhor foi registrado no cartório de São João da Mata. Estou certo? O município era São Luís Gonzaga. São Luís? O município era São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Então o senhor foi registrado lá em São Luís Gonzaga. E a senhora nasceu onde? Barbalha, Ceará. A senhora é cearense. O senhor foi longe, hein, pastor? O senhor não é fraco, não. Foi mesmo. Ela que veio. E nem parece com cearense. Então a senhora nasceu em Barbalho, não é? Barbalha. Então a senhora foi registrada em Barbalha. Se a senhora precisar da sua certidão de nascimento, é preciso ir lá em Barbalha. Dá um sorriso que o senhor fica mais bonito. O senhor está muito preocupado, com a cara muito preocupado. O senhor nasceu aonde? Ceará. Aonde? Agora tu tem cara de cearense. Agora é bonito o seu cabelo, tá? Poeiras no Ceará. Ipueiras. Então se o senhor precisar da sua certidão de nascimento, o senhor tem que ir aonde? Ipueiras. Tu nasceu aonde, Marco Aurélio? Bacabal. Cidade do meu amigo lá, nosso presidente. Saudades de Bacabal. Quase que eu estaria lá na segunda-feira. Então se você precisar da sua certidão de nascimento, você vai ter que ir lá em Bacabal. Tu nasceu aonde? Feira de Santana. Tu vai cantar? Tá preparado um louvor agora? Tá, então tu já prepara ali. Então para você precisar da sua certidão de nascimento, você precisa ir em Feira de Santana, que é pertinho de Pirão, onde eu nasci. Já está até de bigode, ó. Já está até tirando onda. Miguel, você nasceu aonde, Miguel? Nasceu aqui, Miguel? Tu tem cara que nasceu em Lago da Pedra. Então se você precisar da sua certidão de nascimento, você só é no cartório aqui. E a senhora é a esposa do Miguel? A senhora nasceu aonde? Aqui também. E o senhor? Também Lago da Pedra. Tu também tem cara de Lago da Pedra. Pastor Paulo, o senhor nasceu aonde? Lima Campos. Para o senhor precisar da sua certidão de nascimento, tem que ir em Lima Campos, porque quando o senhor nasceu, o senhor foi registrado lá. Eu estou tentando, pastor Francisco de Assis, eu estou falando tanto isso para ver se os jovens pensam aquilo que eu quero falar. Jesus disse o que a Nicodemos? É necessário
você nascer de novo. Ele disse: eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: não, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Isso é o novo nascimento. O Senhor nasceu em Lago da Pedra, foi registrado, sua certidão de nascimento está aqui. Eu vou falar isso quantas vezes for necessário. Você, quando nasceu aqui na terra, você foi registrado na cidade que você nasceu. Você está entendendo porque que Jesus está dizendo a Nicodemos: é necessário nascer de novo da água e do Espírito? Vocês estão entendendo, não? Já entenderam? Quem já entendeu? Por que é necessário nascer de novo da água e do Espírito? Para que seu nome seja registrado lá no cartório celestial, o livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida aqui, grita aleluia. Levanta a mão que fica mais bonito, meu filho. Seu nome está lá. E eu quero que Deus escreva. Como é seu nome? Tiago. Tiago, você está afastado da igreja? Está voltando? Nasceu no Evangelho? Não. Você esteve na igreja? Você também? Quem mais aqui? Você, querida. Glória a Deus. Olha que lindo. Tem nome sendo escrito no Santo Memorial de Deus. Mais alguém, por favor, se tiver, vem aqui à frente. Eu quero orar. Desculpa o tempo hoje, pastor Francisco de Assis, pastor presidente, pastor Cícero, desculpa hoje. Glória a Deus, eu quero orar por você. Tem mais alguém para Jesus? Talvez esteja na galeria. Sai do teu lugar, traz essa pessoa que está ao seu lado. Pode cantar, quem vai cantar, pode cantar. E eu quero orar. Eu quero orar. Onde está mais uma pessoa para Jesus?